Leoninos e leoninas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Leoninos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de janeiro de 2026. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Meus olhos estão querendo ficar fechados, não estou entendendo. Eu estava meditando, tudo bem, mas não estou entendendo. Já é a segunda vez que eu faço essa leitura e é como se eu não quisesse ver algo que... É como se eu estivesse negando alguma coisa, sabe? É como se eu tivesse... Não quero ver essa situação nesse momento. Vou adiar isso enquanto eu puder. Não vou olhar para essa situação. Não quero entrar nesse conflito. Tem alguma coisa assim, tá, Leonino, na energia de vocês para janeiro. Vamos entender melhor com as cartas, claramente, mas já é um grande sinal. Vamos entender aqui. Oráculo. O 8 de espadas como energia principal para janeiro e a carta do diabo, que é a carta da decisão nesse tarô dos arcanjos. Leonino, às vezes o caminho ele pode ser muito mais fácil do que parece. Às vezes tem coisas que não são tão complicadas assim, tá? Existe uma questão mental aqui que, por exemplo, isso me aconteceu tal coisa. Eu fico remoendo aquilo, criando histórias, dando voltas naquele mesmo assunto, e é como se eu complicasse a minha própria realidade, entende? Ao invés de simplesmente tomar uma decisão, ser um pouco mais objetivo, ser um pouco mais assertivo nas escolhas, um pouco mais assertivo nos próprios pensamentos. Por exemplo, se essa situação não vai mudar, ou então se eu não consigo me favorecer a partir dessa situação, por que eu estou remoendo isso tanto na minha cabeça? Entende? Eu acabo criando muitas vezes, aqui eu posso estar falando de ódio, rancor, mágoa, criando situações emocionais que afetam a mim mesmo, entende? Porque tudo que eu crio, por exemplo, me aconteceu essa situação no meu trabalho, ou então tive essa situação lá na minha família, ou então tive essa situação com esse relacionamento. Ao invés de eu ser o mais objetivo e entender o que eu posso absorver de bom daquilo, é como se eu estivesse focando naquilo que deu errado em algum momento, e isso me mantém preso a essa situação, entende? Enquanto a vida está pedindo, segue o fluxo. Janeiro pede para você seguir o fluxo, entende? Observar o que você está focado, né? No que você está focado. Eu estou focado no problema, de fato o problema se torna maior. Mas se eu estou focado na solução, o que fica maior no meu campo de visão é a solução, entende? É o foco, é o alinhamento. Aqui janeiro já chega, né? 2026, com essa energia do ano 1, já chega com esse questionamento, aonde você está colocando a sua energia, entende? Tem coisas que de fato precisam ficar para trás, tem coisas que a gente precisa dizer adeus. Aqui a gente pode estar falando, sei lá, para coisas realmente importantes, né? Porque são decisões, a carta do diabo traz uma questão de decisões que muitas vezes afetam o nosso ego, afetam as experiências, né? As nossas crenças, a forma como a gente estruturou toda a história da nossa vida, sabe? E tem coisas, tem momentos da vida que para a gente seguir para um novo lugar, um novo patamar, tudo que a gente construiu precisa ser desconstruído, porque foi construído numa base que não é sólida, que não é estruturada o suficiente para suportar tudo isso que foi construído, entende? Então, em alguns momentos, sim, é preciso deixar ir, é preciso escolher a paz, né? Tem uma frase que diz: paz não é um sentimento, paz é uma decisão, é alguma coisa assim. Que faz muito sentido para o que a gente está falando aqui, porque a carta da decisão, né, a carta do diabo, ela é totalmente o oposto, nessa posição aqui, ela é totalmente o oposto de eu estar buscando paz, de eu estar buscando, é como se eu estivesse alimentando alguns conflitos, mesmo sem querer. Tá? Porque são conflitos apenas mentais. E tudo aquilo que é mental, muitas vezes, é aquilo que eu faço para mim mesmo. Eu não estou nem desejando mal para o outro, eu não estou nem conversando com o outro, eu não estou nem... Mas eu estou ali comigo mesmo, sempre matutando e rematutando e entendendo o que eu fiz, o que foi feito, Sabe? Existe um excesso, uma demanda de coisas aqui que não são importantes mais.
A gente precisa entender mais uma vez, leonino, aqui tem muito uma questão de somos seres espirituais temporários vivendo uma experiência humana. Entende? Não dá para ficar apegado demais num relacionamento, sei lá, posso estar falando aqui de um relacionamento com o pai, com mãe, posso estar falando aqui de um relacionamento com um marido que você ficou casado há 20 anos, uma esposa que você ficou casado 10 anos, entende? Então, assim, tem coisas que são muito grandes. Aqui tem uma energia de algo que não é como se fosse assim, é a decisão de escolher focar naquilo que é bom para você neste momento, tá? Querer ajudar demais, querer não só ajudar, mas querer também trazer a situação, né, de um modo que fique confortável, digamos assim, nem sempre é a melhor decisão, tá? Muitas das melhores escolhas vêm a partir de um momento de desconforto. Muitas das melhores escolhas vêm a partir de um momento de quando a gente gera o conflito mesmo, sabe? Que gera a faísca, que faz o fogo, né, a chama acender, digamos assim, e de fato deixe ir, né, o que precisa ser queimado. Algumas situações precisam ser queimadas, tá? Algumas situações precisam ser... E você sabe do que eu estou falando, né? Aqui eu estou falando para pessoas que sabem, porque são pessoas que estão matutando o mesmo pensamento há dias, entende? E aí, muitas vezes, chega para outras pessoas com esse pensamento, acaba transmitindo uma ideia de vitimismo, uma ideia de sofrimento. Ah, estou sofrendo por essa situação, aquela pessoa fez isso e isso. Mas, Leonina, é uma situação, é uma escolha sua, é uma decisão sua de estar neste lugar, entende? E as outras pessoas aqui, elas não vão ter pena de você. Elas não vão ter, ah, mas você está sofrendo, né? Porque aconteceu isso dessa forma. É uma situação aqui que depende de você, é um aprisionamento mental, entende? É só você que sai prejudicado nessa história toda, tá? Tome a decisão de escolher a paz. Tome a decisão de viver o que é melhor para você. Mesmo que em muitos momentos seja importante gerar alguns conflitos para abrir caminho, para abrir liberdade, entende? Mesmo que seja importante colocar fogo, né, em alguma coisa que está ali obstruindo o caminho, impedindo a passagem, tá? Para que o caminho se torne livre, porque tudo que a gente tem aqui é um direcionamento que você, em janeiro, vai ser, não que vai ser, né, mas que, na melhor das hipóteses, se você focar naquilo que tem de bom, digamos assim, é um momento de você colocar o seu foco naquilo que tem de bom, é um momento que você tem toda uma possibilidade de expandir caminho, de continuar seguindo, de viver a sua história da sua maneira, tá bom? Vamos ver aqui o que mais? Vamos pegar aqui 3 cartas. Ó, eu não sei se eu já falei para vocês que essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar essa leitura para vocês. E na primeira vez também saiu o Ás de Paus, que veio para a mesa de novo. Tá? A gente tem o Ás de Paus, o Rei de Ouros e o 9 de Ouros. Ou seja, um momento de autenticidade, um momento de acreditar nos novos começos, de dar tchau ao que precisa ser dado tchau. Tá? Não tem... A base de qualquer sofrimento para janeiro, ela vai ser o apego. Se você sofrer por qualquer situação em janeiro, observe qual é o seu nível de apego em relação àquela situação. Tá? Menos desapegado, mais autêntico, mais confiando em si mesmo. Tem uma frase que diz o seguinte: liberdade é confiar nas asas e não no galho. E é muito do que eu vejo aqui. Você tendo um grande potencial, até financeiro, de expandir financeiramente, de ter novos recursos, de expandir mesmo. Aqui tem uma estruturação com expansão, tá? Os dois. A partir do momento que você começa a confiar mais nas suas asas. E aqui é muito estranho eu ter que falar isso para um leonino, né? Porque leonino geralmente é o signo que tem muita confiança em si mesmo. Só que aqui tem uma questão de, em algum momento eu me perdi dessa confiança toda e quero... E as pessoas não estão me vendo dessa forma. É como se fosse isso, né?
É como se eu tivesse me tornado vítima de alguma situação. E isso não é leonino, tá? Continue sendo protagonista, continue seguindo a sua vida, continue seguindo a sua história. Quanto mais bem-sucedido você for, quanto mais bem-sucedida você for consigo mesmo, mais todas as pessoas ao seu redor se beneficiam disso. O problema acontece quando você não caminha o seu próprio caminho e está muito preocupado naquilo que deu errado, está muito preocupado com a história que é do outro, está muito, entende? Existe um alinhamento, um direcionamento aqui que precisa ser vivido você com você, tá? Um caminho de muita expansão, né, Leonino, para janeiro. A gente tem o Ás de Paus, o Rei de Ouros, o Nove de Ouros, assim, um caminho de muita expansão, né? Um caminho onde tem oportunidades para novos começos, principalmente nas áreas de relacionamento, tá? Tem oportunidade de você, sei lá, estava no supermercado, encontrei uma amiga, um amigo que eu não via há muitos anos, e de repente a gente trocou em contato e está ali trocando uma mensagem. Tem essas conexões antigas, né, duradouras aqui presentes. Então, assim, isso pode ser tanto você com alguém do passado, digamos assim, um amigo, um ex-amor, alguma reconexão, ou tanto você, essa nova versão sua mais autêntica, se conectando com pessoas também vibrando nessa nova frequência sua, entende? Aí aqui depende muito de você, tá? Se existe uma mudança a ser feita, né, se você sente que é importante mudar, por exemplo, essa libertação, essa questão do apego, essa questão de reviver muitas histórias que já não tem mais adubo ou água, né? Ou estrutura mesmo para crescer. O que vem na minha cabeça aqui é meio como se fosse assim: existe um tempo para plantar e um tempo para colher. E aí eu estou ali tentando plantar, por exemplo, no inverno eu tenho que plantar a semente branca e eu tenho semente preta. E aí eu estou tentando plantar a semente preta, que é do inverno, no verão. Enfim, tem algo confuso. É como se você tivesse. É como se você tivesse tentando. Você tem a semente, mas está tentando plantar no lugar errado, entende? Eu não sei se isso vai fazer sentido para você, tá? Mas o que eu vou focar aqui, de um modo geral, é foco. É você focado naquilo que você quer ver crescer. Se você sabe que a semente preta, ela só vai crescer no inverno, não tente plantar ela no verão. Porque é perda de tempo, é perda de energia. Vai investir em outras coisas, plante outras coisas que são importantes ser plantadas no verão. E quando chegar no inverno, você planta a semente preta que você tem, você planta a semente diferente. A cor aqui indifere, tá? É só uma questão utópica mesmo. Plante a semente que você tem, entende? E, por exemplo, ok, chegou no inverno, vou plantar a semente que eu queria plantar no verão. E aí no inverno, além de eu plantar o que eu tenho, eu posso talvez até colher o que eu plantei no verão, que era da época de plantar no verão, entende? Tá meio confuso, né? Mas espero que faça sentido. Me deixa saber se ressoou de alguma forma com você, tá? Vamos pegar aqui especificamente agora relacionamento, carreira e saúde. Saúde mental, física, emocional. Vamos ver aqui o que as cartas vão trazer. Ó, o 10 de ouros. Engraçado, né? Que eu vi o 10 de ouros aqui, ó. Eu vi o 10 de ouros na leitura de vocês e agora ele caiu de novo na área de relacionamento. Virou aqui o 2 de espadas, trazendo a questão das dúvidas, né? Trazendo esse remoer, aonde eu fico ali pensando no que deu errado. Mais uma, por favor. A carta dos 5 de copas. Leonino, bora lá. Vamos começar pela área de saúde. 9514, paciência. Ok. Primeiro, tomar bastante água, tá? Para deixar circular. Existe uma questão aqui de mágoa, uma questão de perda, uma questão de que dei o meu melhor, mas não tive o melhor resultado. Tem uma questão de até de culpa, né? Até de culpa, tá? Bebe água, bastante água, para poder circular, deixar isso ir. O nosso corpo é energia. Quanto mais a gente cuida do nosso corpo, coloca energia para circular, mais a gente coloca energia em movimento e consegue
se movimentar mais rápido para mudar a frequência, entende? Para mudar o que a gente está associado. E aqui é como se fosse assim, em relação à saúde, não chore pelo leite derramado. Bruno, o que isso tem a ver com saúde? Saúde emocional, gente. Tá? Saúde emocional é o momento onde você... Isso pode acabar influenciando em outras áreas da sua vida, entende? Não deixe que isso influencie tanto, tá? Não deixe que o seu lado emocional influencie, né, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, porque existe uma grande expansão. Né? Em relação ao relacionamento, o 10 de ouros ele traz até casamento, ele traz estrutura, traz amizades. Lembra que eu falei que eram coisas mais duradouras? Né? Por exemplo, eu encontrei um amigo de infância, um amigo de muitos anos, ou então uma pessoa que eu namorei há muito tempo, ou então, enfim, existe uma questão aqui de conexões longas, duradouras, que trazem de volta a oportunidade de um novo começo, tá? E é onde eu trago de novo, eu volto a celebrar, né? Posso estar falando aqui também de você conquistando coisas, né? Conquistando pessoas, conquistando novas oportunidades. Por exemplo, como que eu posso falar? Ah, conversei, estava precisando de um trabalho, conheci essa pessoa me indicou num outro lugar. São oportunidades físicas e materiais que vêm a partir de um relacionamento, de alguma conexão, entende? A única questão, tem duas questões aqui, né? Primeiro, em relação à saúde, que foi o que eu falei para vocês, não chore pelo leite derramado, essa questão da culpa, deixe fluir, tá? Tem coisas que a gente não pode ficar resistente, a gente não pode se vitimizar, a gente não pode, porque isso só atrapalha a nossa própria vida. Não é a vida do outro, é a nossa própria vida, tá? Em relação a carreira, aqui também tem uma questão. Pode ser que você tenha a oportunidade de estruturar algo. Por exemplo, tem um trabalho, já trabalho há tanto tempo, e tenho a oportunidade de fazer um curso que vai me ajudar a expandir esse negócio. Ou então, tenho a oportunidade de, sei lá, fazer uma outra coisa que vai me dar uma outra renda e eu vou ter uma estruturação financeira um pouco melhor. Aqui tem uma questão que isso pode te deixar mais uma vez em dúvida, em decisão, né? O 2 de espadas, ele traz a mesma questão da decisão da carta do diabo que a gente estava falando. Só que o 2 de espada é uma decisão mental, não é nenhuma decisão de comportamento, não é nem algo que eu estou repetindo, não é nenhum padrão. É mais uma questão mental mesmo. E aqui pede muito para você entender os pontos bons dessa situação, entende? Não é para ficar tão crítico neste momento, porque ser crítico demais vai te manter paralisado, tá? Então foque na possibilidade, foque naquilo que pode crescer. Obviamente que é sempre olhando, ok, tem essa situação, tem essa, mas eu tenho pontos fortes que vão me tirar da zona de conforto. Tenho aprendizado, tenho a experiência, entende? Tem muita coisa aqui que pode deslanchar muito mais se você não ficar tão crítico, tá? Neste momento em relação à sua vida profissional. Posso estar falando aqui também, né, o rei de ouros com o 2 de espadas, eu posso estar falando aqui também de uma questão que você não consegue enxergar todo o caminho ainda, né? É como se, por exemplo, eu tenho a promessa de que isso vai acontecer, mas eu não consigo enxergar todo o caminho. Aí aqui pede muito para você não ficar preso nas possibilidades, por exemplo, me falaram que esse ano eu vou ter um aumento, mas não sei quando, mas vou ter um aumento. Ou então me falaram que talvez essa oportunidade vá surgir. Existe algo que tem a possibilidade de te deixar um pouco melhor estruturado. Não deixe que a dúvida ou que a falta de confiança te coloque em situações de autossabotagem, digamos assim, sabe? É como se em muitos momentos eu vejo aqui Leonino, por exemplo. Me deu essa... Lá no meu trabalho eu tive um problema e aí isso me gerou tal coisa e vão me, sei lá, me mudar de setor ou então tem o risco de ter alguma movimentação, alguma mudança e eu posso estar, sei lá, né, na dúvida, vai acontecer comigo, não vai?
como que eu vou ser atingido, né, nessa questão, enfim, essa situação que aconteceu vai me influenciar de alguma forma, esse conflito, o que for que seja, tá? Aqui pede muito para você confiar no seu poder. Por exemplo, aqui eu posso estar falando com pessoas que têm tempo de casa, ou pessoas que têm de fato conhecimento, pessoas que seguram grandes informações importantes, digamos assim, né, dentro da área profissional. Então, assim, não é uma situação ou outra que vai te desestabilizar, tá? Confie mais em você. Confie mais em todo o seu trajeto, em toda a sua trajetória, tudo que você já tem, toda a sua experiência, tá? Eu olhei aqui agora no relógio e apareceu para mim a hora 20h20. Pode ser uma mensagem complementar para vocês, tá? Procure depois numerologia, significado espiritual, numerologia das horas 20h20. No fundo do deck, a gente tem o 5 de paus. O 5 de paus vem trazer para mim aqui, junto com o 8, né, a gente tem a carta da morte. Eu posso estar falando de janeiro, Leonino, trazendo para a sua vida e para a sua história questões muito... É você buscando a paz ao invés do conflito, sabe? Uma vez que eu dou menos importância a qualquer conflito que seja que apareça na minha vida, uma vez que eu dou menos importância a todos os pensamentos que querem me desequilibrar muitas vezes, porque podem ser conflitos não externos, mas internos também em alguns momentos, né? Toda vez que eu dou menos importância, digamos assim, mais paz eu tenho, mais vitorioso eu saio, entende? E talvez janeiro seja um mês aqui um pouco mais de equilíbrio emocional, né? Carta 2 de ouros. Pode ser um pouco mais de um mês onde você tem um pouco mais de equilíbrio emocional, tá? Depois de alguns pequenos conflitos, muitas vezes internos, ou então depois de alguns desgastes, né? Enfim, tá? Uma questão aqui muito promissora, dentro da área de relacionamento, se você quer, por exemplo, eu quero muito encontrar um novo amor, faça uma oração de abertura de caminhos, faça, enfim, né, uma novena, se alinhe espiritualmente com alguma coisa que te traga na intenção do seu coração a abertura do caminho dessa área na sua vida. Tá? Isso pode te ajudar muito, porque a gente tem a promessa de algo muito grande chegando aqui, né? Grandes encontros, formações importantes, mas que muitas vezes eu só consigo caminhar neste caminho quando eu desbloqueio esse 8 de espadas, né? Quando eu desbloqueio a mente, quando eu de fato confio que eu mereço, confio que as coisas podem vir com mais facilidade, tá? Vamos ver aqui o que mais, leoninos? Mensagem final para janeiro de 2026 para Leão. Ó, cura emocional. Lembra que a gente estava falando? Aqui tem uma cura emocional muito grande para acontecer. Uma vez que você foca na cura, né? Uma vez que você foca na solução. Não dá para eu chegar para uma pessoa, para o meu nicho familiar, para amigos, muitas vezes e vitimizar, ou então, leonino não tem esse perfil, sabe? Se você é um leão, se você é uma leoa, é para frente que se anda. Se essa pessoa não quis caminhar comigo, que bom para ela e bom para mim também. Que isso ficou claro, eu sigo o meu caminho, entende? E uma vez que você segue seu caminho, tem muita projeção. Cura emocional, a carta da viagem. Mudança alimentar, mais uma vez, é a carta do vegetariano. Leonino, uma coisa muito importante aqui para 2026, tá? Começando já em janeiro, né? Mudança alimentar. E quando eu falo de alimento, não é só comida, não é só arroz, feijão, pão, macarrão, batata, não é só alimento material, é alimento físico, alimento espiritual, alimento emocional. Não adianta eu querer ter paz na minha vida se eu estou preso na frente da televisão assistindo guerra o tempo inteiro, assistindo conflito, assistindo noticiário ruim, entende? Não tem coerência energética. Se eu quero paz, se eu quero amor, eu vou assistir um documentário que vai me trazer paz, eu vou assistir um conteúdo, eu vou me alimentar de coisas que vão trazer esse tipo de energia, de vibração para o meu dia, entende? Eu quero muito ser uma pessoa mais amável. Então distribua amor,
né? O que eu estou me alimentando? Eu estou me relacionando com pessoas que me amam de verdade ou pessoas que me toleram? Porque se eu estou relacionando com pessoas que me toleram, eu não recebo amor. E uma vez que eu não entendo e que eu não recebo, né? Eu não me alimento, eu não me preencho, eu não me fortaleço dessa energia, dessa positividade toda, entende? E uma vez que eu não me fortaleço disso, isso não sai de mim, isso não cresce. Tem um vídeo que fala, tem uma menina, tem uma charge, sei lá, um vídeo pequeno que fala bem, que mostra assim, é uma menina com uma caneca na mão tomando café, e aí ela passa no corredor da empresa, esbarra numa outra menina, e aí o café dela cai no chão. E aí uma menina vira para outra e fala assim: "Ah, tá vendo? Você sujou o chão agora com café." Obviamente que foi com café, porque era café que tinha na xícara da outra menina. Entende? Então aqui fala muito sobre isso, essa questão da mudança alimentar, né, e do vegetariano. É muito sobre o que você quer transbordar no outro. É isso que tem que ter dentro de você. Entende? Se eu quero viver em um ambiente, se eu quero viver em uma sociedade, principalmente em janeiro, né, leitura do mês, se eu quero viver numa sociedade com mais amor, o que tem dentro de mim? Quais são as minhas ações? O que eu estou cultivando dentro de mim para contribuir com essa energia para o mundo? Entende? Tem muito uma energia assim. Uma vez que eu me curo emocionalmente, começo a mudar a minha alimentação, reduzo conflitos internos, reduzo bloqueio, né? Esse 8 de espadas está muito forte aqui, reduz esse bloqueio de que as coisas acontecem comigo. A vida não acontece de uma maneira que vá te prejudicar, ou a vida não está acontecendo de modo difícil para você, Leonino. A vida está acontecendo de modo fluido, de modo que te ajude a reconhecer em si mesmo aquilo que precisa de mudança, aquilo que precisa de expansão, sabe? Aquilo que precisa de transformação. Toda oportunidade, eu não sei se quando eu postar esse vídeo já vai sair, eu gravei um vídeo que fala sobre a sombra. Um vídeo muito bonito, muito importante sobre a integração das nossas sombras. A integração de ser quem a gente é, autêntico, verdadeiro, sabe? E a partir disso conseguir se alinhar espiritualmente, né? Sem integração a gente só está na ilusão, não existe espiritualidade. Espiritualidade existe quando a gente é autêntico, quando a gente é inteiro, tá? E é isso. Cura emocional para janeiro de 2026, né, unindo na sua vida e na sua história, a partir de uma decisão. Qual é essa decisão? A decisão de focar naquilo que vai dar certo. Combinados? Colha frutos desses 10 de ouros nesse mês. Aproveite, abra esses caminhos, tá? Que já estão prontos para você. Já estão prontos para você, já estão materializados aqui, tá? Deixa o leite derramado para trás, porque isso pode te colocar em doença emocional, tá? Em ansiedade, depressão, enfim. Gratidão, gratidão, gratidão por estar comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar. Comenta uma estrela, um coração, qualquer coisa. A sua interação aqui é muito, muito, muito bem-vinda e muito importante, Leonino. Gratidão, um janeiro de 2026 muito abençoado na sua vida. E a gente se encontra em uma próxima leitura. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.